O Rex Explosão é um personagem que é difícil de gostar dele, principalmente no começo, porque ele é meio babaca com todo mundo, então fica difícil de apoiar. Entretanto, ele tem uma história no passado dele bem conturbada, tem uma coisa que levou ele a decidir ser um babaca com todo mundo, e a gente vai descobrir essa história aqui nesse vídeo. Talvez depois disso, embora não justifique, não compense tudo que ele fez, né? Ajude um pouco a gente a entender melhor da próxima vez que ele estiver sendo um bundão. E aí? É o Travadão! Rex. Você foi indispensável pra gente vencer. Só que não! Essa história de origem dele é contada em uma HQ à parte chamada Rex Explosão e Eve Atômica, que também é escrita pelo Kirkman, e eu também vou estar usando ela como referência aqui nesse vídeo. Ele vem de uma família pobre, onde desde criança os pais dele ensinavam ele e obrigavam ele a roubar comida. Em um dia de Natal, o pai dele estava brigando com ele por ele não ter roubado comida suficiente. Afinal era Natal, ele devia ter roubado alguma coisa melhor para se comer. E nesse momento bate na porta um agente que se diz ser do governo, que tinha interceptado o Rex posteriormente. E esse agente oferece comida e uma grande quantidade de dinheiro para essa família. Só que em troca ele pede a criança. Então os pais não hesitam em vender o Rex para essa pessoa que se diz ser do governo. Essa pessoa se chama Radcliffe. E ele começa a fazer vários experimentos e a treinar bastante o Rex para que ele se torne uma arma. Um desses experimentos foi um implante tecnológico colocado cirurgicamente nos pulsos do Rex Explosão, que deu ao Rex a habilidade da explosão. Com esse implante, o Rex pode energizar qualquer objeto. E quando o objeto energizado recebe uma certa quantidade de energia cinética, isso serve como catalisador para que esse objeto energizado exploda. Então ele pode transformar qualquer objeto em bomba, só que não funciona com seres vivos, mais especificamente não funciona com coisas à base de carbono. Os experimentos também deu ao Rex um pouco de super força, aumentou muito os reflexos dele, mas principalmente aumentou muito a resistência da sua pele. Isso para que ele pudesse resistir às próprias explosões. E usando essas habilidades do Rex, Radcliffe o envia para várias missões. E ele se dá muito bem nessas missões, só que ele achava que ele estava fazendo o bem, ele estava lutando contra caras maus. Só que ele começa a descobrir a verdade de que tem alguma coisa errada com essa agência e que essa agência na verdade não é do governo. Isso se concretiza principalmente no dia que o Radcliffe dá para o Rex uma missão de invadir o Pentágono, que é um edifício do governo. Ele acha isso tudo bastante suspeito e ele sai para pensar, e é nesse momento que ele encontra pela primeira vez a Eve Atômica. A Eve estava caçando um ladrão de banco ali, então ele descobre que ela é uma super-heroína. Se ela é uma super-heroína, logo ela vai saber se ele está fazendo a coisa certa ou não. E é com a ajuda da Eve que ele percebe que aquela organização nunca foi boa na verdade. Então, como eu comentei no vídeo da história da Eve, ela praticamente salvou a vida dele do crime. Inclusive o Rex decide fugir do Radcliffe e já que ele não tem para onde ir, ele fica escondido no quarto da Eve. E na missão do Pentágono, o Rex envia, ao invés de enviar as bombas que ele deveria enviar, ele envia para o alvo que a gente descobre que é o Cecil, um bilhete apenas dizendo que ele salvou a vida dele. Radcliffe fica furioso com o Rex, e no momento que o Rex está ali para pegar as suas malas, o Radcliffe bate nele e chama ele de ingrato. Só que numa discussão ali, sem querer, o Rex acaba energizando o óculos do Radcliffe. O Radcliffe toca no óculos e isso ativa a explosão e faz com que a cabeça dele exploda. Isso foi um acidente, só que para encobrir as provas ali, o Rex decide explodir boa parte de todo aquele laboratório. Só que ele não explode tudo, e posteriormente, quando ele vai pedir consolo para a Eve que teve uma má experiência no passado dela com o governo, chega à conclusão que seria um erro deixar aquelas informações daquele laboratório cair nas mãos do governo. Seria a mesma coisa que deixar cair nas mãos de um super vilão. Então eles voltam lá para explodir o local por completo, passando pelos agentes do governo, e durante a explosão ali do local, eles se beijam pela primeira vez. Bom, depois disso o Rex se torna um super-herói junto com a Eve e continua vivendo escondido no quarto dela. Até que chega o primeiro Natal deles dois juntos, e aí ele se lembra do que aconteceu no Natal passado.
E ele, extremamente magoado com os pais, ele parte para a casa deles em busca de vingança. Só que quando ele chega lá, ele vê que os pais dele já avançaram na vida, já tocaram em frente e até já estava com filhos. No final ele abandona a ideia de vingança, só que isso deixa ele devastado. E é por causa disso que ele decide que a partir desse momento ele vai ser um babaca bundão com todo mundo. Mas que ótimo! Sabe quem nunca terminou o ensino médio? Eu. A gente sabe, tá na cara. Bom, às vezes ele até era meio babaca com a própria Eve, só que ela entendia a dor do passado dele. Só que posteriormente ele entrou para o grupo da tropa jovem, depois ele entrou para os Guardiões Globais também. E no começo da história de Invencível, a Eve namorava o Rex. É por isso, inclusive, que o Mark não pôde namorar a Eve logo no começo, né? Gata. Mas acontece que o Rex pisa na bola feio mesmo com a Eve no momento que ele trai ela com a Duplicate. Foi bem pesado ali pra Eve quando ela pegou ele no fraga ali com duas Duplicate ao mesmo tempo. Ela ficou arrasada e terminou com ele neste momento. Só que acontece que o mundo dá voltas, né? E posteriormente, do mesmo jeito que ele traiu a Eve, a Duplicate trai ele com o Imortal e ele fica arrasado. Karma, né? Ninguém escapa. E é nesse momento, inclusive nas HQs, que o robô se aproxima ali para consolar o amigo, só que na verdade o robô aproveita a deixa para coletar uma amostra do sangue dele, que o robô depois usa para criar um clone para si mesmo. O robô escolheu o corpo do Rex, porque apesar da Monster Girl, que era o interesse romântico do robô, a Monster Girl tinha batido no Rex anteriormente e tudo mais, mas ela tinha uma quedinha por ele sim, e o robô percebeu isso. Então é por isso que o robô escolheu a aparência do Rex. Menina monstro. Olha ela, que fofura! Mas não tem idade mínima pra isso aqui, não, é? Ou eu tô errado? Isso pra mim é meio bizarro. Bom, depois disso o Rex continua participando de várias aventuras com os Guardiões Globais e tudo mais, até que acontece um evento chamado A Guerra Invencível, onde o vilão chamado Levi Engstrom invoca várias versões alternativas malignas do Mark de outras dimensões. Essas versões começam a devastar várias partes do mundo, tudo isso para incriminar o Invencível. E uma dessas versões alternativas do Invencível encurrala o Rex e a equipe dele. Então o Rex decide se sacrificar, transformando seu próprio esqueleto em explosivo, destruindo assim o Invencível na explosão, mas ele morre no processo. Bom, embora ele tenha sido babaca com muita gente, as pessoas ficaram bem tristes com a morte dele, principalmente a Eve, que admitiu que ainda amava ele de um certo jeito e reconheceu também que ele estava mudando, se tornando uma pessoa melhor e menos babaca. E é no funeral do Rex que o robô, que até então se chamava Rudy, muda o seu nome para Rex em homenagem ao amigo falecido. Ladimoy! Ladimoy pra você também, panaca! Bom, então essa é a história do Rex Explosão, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.